Fala, Riqueza! Bem-vindo ao mais um podcast, Goldcast, o podcast do mercado imobiliário. Segundo episódio dessa temporada e hoje nós vamos bater um papo super bacana com o meu grande amigo aqui de décadas já, né, Caco? Cláudio Carvalho, que me presenteou agora com um livro maravilhoso que fala aí para você transformar as suas finanças, são estratégias para transformar suas finanças numa boa vida. Um livro focado aí no desenvolvimento da gestão financeira, né, Caco? Pessoal, exatamente. O Caco, que é consultor empresarial, empreendedor, escritor, tá aqui com a gente pra gente bater um papo. Caco, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. E conta pra nós como que surgiu essa ideia aí de escrever o livro, de entrar nesse processo de consultoria de gestão financeira. Fala um pouco pra gente aí, Caco. Primeiro, obrigado, é um prazer estar aí com você hoje, só pela nossa amizade. E como tudo começou foi justamente durante a pandemia, né? Em que estava todo mundo preso, todo mundo com inseguranças. E eu atuei durante 15 anos com consultoria e treinamento para empresas. Então via empresas se desenvolvendo, enfim. Mas via muita gestão pessoal e principalmente financeira sendo um desastre. Sim. A vida das pessoas muitas vezes. E aí me chamou muito a atenção um dado que é divulgado até hoje, se não me engano pelo Serasa, que 78% ou 80% da população brasileira tem dívida e boa parte delas não consegue pagar, ou seja, tem dívidas e essas dívidas estão atrasadas. Ou seja, o cara está cada vez se afundando mais. Exatamente. E não consegue sair desse poço. Isso. E não é um problema ter dívida, né? O problema é você não cumprir com elas, e este é o grande problema de muitas famílias brasileiras. E durante a pandemia a gente viu isso pipocar. Sim. Mas não só esse problema da finança, da dívida e tal, mas todo o que é consequência disso, casais se separando, empresas quebrando, pessoas descontroladas muitas vezes emocionalmente por estar numa situação complicada e principalmente financeira. E inclusive você falou uma coisa que é bastante interessante, né? As pessoas se desestruturando emocionalmente. E a gente sabe, né, bem falado isso, a maior causa de suicídio hoje é por problemas financeiros. Exatamente. Né? Então aí foi onde você entendeu que você deveria começar a ajudar as pessoas nesse sentido ali. Então foi assim uma coisa meio que, tipo, puxa, uma questão de consciência de dizer, cara, eu posso ajudar algumas pessoas, né? Se a gente ajudar uma hoje, a gente já tem que se realizar. Exato. Né? Então assim, eu posso ajudar essas pessoas a ter uma mentalidade diferente em relação ao dinheiro pessoal, né? As suas finanças pessoais. Você conseguir uma família que se mantenha, uma família que transforme, que é o título, né? Transforme a sua vida financeira. Já vou estar cumprindo com uma missão gigantesca aqui na Terra. Né? Ô, Caco, e assim, você pegar, por exemplo, né? A gente que é do setor imobiliário, a gente, corretor de imóveis, tal, a gente percebe muito corretores de imóveis que eles não conseguem guardar dinheiro, apesar de terem boas vendas. A pessoa às vezes tem venda recorrente, mas não consegue guardar dinheiro. Outros casos, às vezes, de corretores que... E aí são coisas distintas. Aquele que tem venda recorrente ganha dinheiro, mas não consegue economizar, está sempre dando a bicicletinha, né? Jogando as coisas para frente. E tem aquele caso que o corretor, às vezes, faz uma venda expressiva, ganha bastante dinheiro e aí, de repente, ele fica 2, 3 meses sem vender. Como que você orienta essa pessoa? Assim, qual o primeiro passo que uma pessoa dessa pode dar em busca aí da gestão financeira, guardar dinheiro, para não ficar passando esses perrengues todo aí que ela passa, né? Legal. Bom, tudo na vida, eu acredito que são vários fatores, né, Adriano? Então, assim, não é às vezes uma coisa só, mas é a combinação de várias. E uma delas é, primeiro, a mentalidade, são os hábitos. Então, muitas vezes aquela pessoa que ganha muito, mas ela não tem uma organização financeira, pode ser que ela não consiga
cumprir com os seus deveres, apesar de, em algum momento, ganhar muito. Entendi. Então, a gente pode comparar isso, talvez você conheça pessoas que têm um baixo salário, mas que têm sua vidinha bem controlada. E consegue até adquirir patrimônio, né? Exato. E aí tem as outras pessoas que ganham bem, mas estão sempre endividadas, às vezes, complicadas, estão no vermelho e tal. Isso passa vendendo o almoço para comprar a janta. Exato. Preocupadas, né, com as contas para pagar ou que não dão a volta e por aí vai. Então é uma questão de hábitos, é uma questão de mentalidade, é uma questão que precisa ser tratada, que vai muito além. Mas o primeiro passo é esse analisar para onde está indo o teu dinheiro. Sim. Né? Porque isso é uma gestão, ou seja, eu preciso saber para onde eu gasto, no que eu gasto tanto dinheiro ou pouco dinheiro que eu tenho. Né? Entendi. E aí dentro desse trabalho que você desenvolve aí com as pessoas físicas, né, ajudando ela nessa gestão financeira, tem alguns exercícios que você começa a colocar ali para eles? Sim. Como que funciona isso mais na prática? Por exemplo, corretor de imóveis está lá. A gente fala, né, guarda sempre X% do que você ganha, tal, mas tem mês que ele não ganha. Uhum. Tá? Como que ele pode controlar isso? Então, e aí o interessante é que como cada caso é um caso, no caso dos corretores que tem essa sazonalidade de recebimento, ele não tem um salário ali que ele pode contar sempre, né? Isso, corretor de imóveis hoje ele não tem salário. Exato. Corretor de imóveis, se não vender, não tem grana. Exato. Entendeu? Então, no momento em que ele recebe, aí é que ele precisa realmente ter um controle do seu dinheiro, para que de repente no mês que vem ele ainda tenha dinheiro dessa venda que ele fez, dessa comissão, né? Mas o primeiro passo que eu dou e que serve para todo mundo, inclusive para o corretor, primeira coisa, e é muito simples, é você começar a anotar o que você gasta. O que gasta. E nessa anotar o que você gasta, você vai começar a identificar quais são os custos fixos, ou seja, o que eu preciso todo mês eu tenho que pagar, independente se eu vendi ou não vendi imóvel. Eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar, sei lá, internet em casa, tenho que ir no supermercado. Então, quanto é o mínimo para pagar essas contas anotado, para poder visualizar? Quando você anota isso tudo, você consegue identificar. Né? Então, eu preciso de tanto, eu preciso de X. E quando eu faturar Y, eu consigo tantos meses também viver e administrar aquele dinheiro. Então, primeiro passo para todo mundo, e não, independente de corretor ou não, né? Comece anotando. Comece a anotar as despesas. Os seus gastos, despesas, os seus ganhos, né? A sua receita também, né? É muito parecido com uma empresa, né? Eu preciso saber quanto que eu recebo, quanto que eu gasto, para onde que vai, e aí eu começo a identificar onde eu posso economizar. E existe uma regra, Caco, porque a gente ouve às vezes falar, X% é para moradia, X% é para educação, por exemplo. Existe uma regrinha básica ou não? Vai de cada pessoa, às vezes gasta mais com educação, menos com moradia. Existe um parâmetro? Tem algumas regras, mas aí entra muito a questão de quanto é a tua receita também, né? Mas tem umas regrinhas que seria 50%, por exemplo, dos gastos da tua receita vão para os gastos básicos, como moradia, transporte, alimentação, enfim. 30% vai para outros gastos como lazer, que tem que ter também, né? Lazer, as coisas que você gosta de fazer, viagens, e 20% para economias como investimento, uma reserva de emergência. Então, se você olhar tuas anotações lá de forma bem criteriosa e organizada, você poderia fazer isso. Mas Cláudio, eu não tenho um salário tão alto que eu consiga economizar 20%. Entendi. Aí vai variar um pouquinho, esse percentual pode variar um pouquinho para cada um, dependendo da sua receita, né? Entendi. Mas
Tem sim, e a minha dica, né, é que no mínimo você economize 10% daquilo que você recebe. Esse seria assim, tipo, o mínimo. O básico para o cara poder, lá na frente, se ele tiver uma necessidade, uma emergência, ele tem uma reserva ali. Isso, exatamente. E hoje, assim, porque, pô, a gente tem vários tipos de investimento que pode ser feito, né? Bolsa de valores, a poupança, aí tem o mais conservador, o menos conservador e tal. De acordo com esses 20%, assim, a pessoa que nunca poupou. Eu comecei a assistir o podcast lá, vi o Cláudio, o Caco falar lá, gostei desse negócio, vou começar a poupar meus 20%. Legal. Qual que você acha que seria, assim, o caminho para ele? O primeiro, ele fazer uma análise do perfil dele, de investidor, ou já sugeriria alguma coisa assim para ele começar a fazer investimento ou poupar? O que você me fala nesse sentido? Bom, primeira coisa que a gente precisa buscar é conhecimento, né? Por quê? Às vezes você juntou uma graninha, você cai naquela tentação de ir na ideia dos outros, né? Alguém vem te falar assim, pô, investe em tal coisa agora, que é o que tá dando dinheiro, né? Investe em imóveis, investe, sei lá, na bolsa, investe aqui. E aí, como você não tem conhecimento, você só foi atrás do que os outros estão te falando, você pode quebrar a cara. Porque algumas coisas funcionam com algumas pessoas e outras não. Então, a primeira coisa é buscar um conhecimento, do tipo, puxa, deixa eu investir em algo aqui que pode me render mais. Mas até chegar nesse ponto, a primeira coisa, hoje eu quero economizar, coloca uma renda fixa, né? Que no próprio aplicativo do teu banco vai ter lá essa opção. Um CDB ali, CDB, uma coisa assim. Uma caderneta de poupança. A caderneta de poupança ela rende muito pouco, né? Mas assim, mas pode ser também. Mas pro cara mais seguro. É melhor do que não ter, né? Exato. Você fala, cara, o que é melhor do que não ter? Tá na poupança, tá lá, alguma coisa tá, né? Isso é disciplina, né, cara? Isso é disciplina. Você falou, a gente tem que começar a fazer todo dia, todo mês ali, a segurar X 10% no mínimo ali do que você ganha, começar a poupar. E depois gradativamente você vai aumentando. Aumentando, isso, né? E assim, tudo o hábito de guardar, né, igual você mencionou, ele vem do dia a dia. Isso. A partir do momento que a pessoa começa a estar disciplinada a poupar, isso vai gerando um hábito nela. E aí, no meu entendimento, você vai me corrigir se eu estiver enganado, mas esse hábito é um hábito bom, porque daqui a pouco a pessoa sai de 10 para 15, de 15 para 20%, é isso? Exato. Aí o que a gente precisa combinar com esse hábito e disciplina? Paciência. As coisas não acontecem de uma hora para outra, né? E aí o que acontece é justamente isso. Vamos pensar assim, a gente economiza 10%. Então, sei lá, um salário de R$5.000, 10% seriam R$500. No primeiro mês o cara coloca lá R$500 e ele fala assim, pô, R$500 não cresceu praticamente nada em 30 dias. Não vai. Não existe uma mágica, né? Isso. Não pode acreditar. Tem que ir acumulando esses... Tem que ir acumulando. Então, pô, no primeiro mês eu coloquei R$500. Pô, mas não deu muito. No segundo, mais 500, já foi para 1.000. Mas aí o cara não tem muita paciência e fala, se não está rendendo muito, já saca aquele dinheiro e já começa a gastar ele de novo em outras coisas. Então, você para desenvolver esse hábito, essa disciplina, precisa ter a paciência. É no longo prazo que essa acumulação ela vai gerar algum tipo de resultado. Mas o que é interessante quando você tem a paciência, a persistência para ir seguindo isso, é que nos primeiros meses você não vê muito resultado. No sexto, no primeiro ano, você já começou a desenvolver o hábito e você começa daí ver que está crescendo um pouco mais aquele dinheirinho. Ele juro sobre juro, ele já vem um pouquinho melhor o resultado, né? Vem acumulando. E aí você desenvolve algo que parece que só experimentando para você ver, parece que dá um start e você, em vez de querer gastar, você quer economizar ainda mais, né? Exato. Então, mas precisa... Para chegar nesse ponto, precisa ter a paciência, precisa ter essa persistência para chegar até lá. Mas todo mundo chega. E quando chega, você fala assim, cara, agora eu não quero mais gastar agora dinheiro. Eu não quero mais. Agora, se fosse dívida, mesmo que de pouco em pouco, ela iria acumulando, né?
Também. Né? Então, também. assim, é mais um trabalho, de repente, mental que a pessoa tem que fazer. Isso. Porque, por exemplo, a partir do momento que nós estamos falando aqui de guardar R$500, mas e se eu adquiro uma dívida de R$500 esse mês? Mês que vem, ela sofre uma correção, um juro, e eu adquiro outra dívida de R$500. Se você olhar por essa ótica, de repente você fala, pô, esse negócio tá ficando muito pesado. Sim. Só que quando se trata de investimento, a pessoa não consegue fazer essa analogia, né? Porque justamente... Parece que dá um bloqueio. E eu vejo que esse bloqueio acontece porque, assim, o juro que vem de dívida, ele é exorbitante comparado ao retorno que te dá qualquer investimento. Né? Infelizmente isso acontece. Exato. Pode ver, vamos dar o maior exemplo aqui de juros, que é o cartão de crédito. Passa dois dígitos já, né? Exatamente. Então, assim, tipo, uma coisa, cara, se fosse assim, os investimentos dessem esse retorno, estaria maravilhoso. Né? Bolsa de valores até pode dar, né, Caco? Mas é muito arriscado, né? E tem que ser muito acertado, né? Então, enfim. Então, acho que o que trava muitas pessoas é justamente isso. Elas não conseguem ver no retorno, às vezes, do investimento que ela fez, algo que seja volumoso, algo que seja, tipo, né? Na dívida, não. A dívida, ela chega num ponto estratosférico, né? Enfim, principalmente cartão de crédito, cheque especial. São juros em cima de juros e uma coisa galopante. Quando você vê, você está se afogando, como numa piscina, em dívidas. Né? E isso não acontece no retorno do investimento quando você faz. E ele só vai ter um grande retorno realmente num longo prazo. Falando de 10 anos, 15 anos, você investindo. Que aí vem a paciência, né? Exatamente, a paciência que você colocou. Ô, Caco, mas assim, ó, vamos lá. Eu ganho 5 mil, vou guardar 500. Vamos pegar isso aí como padrão aqui, pra gente escorrer o assunto. Mas eu tô endividado. Pô, os 5 mil pra mim hoje já não tá sendo suficiente. O que eu faço? Legal. Bom, essa é uma... são fases, eu coloco, né? Assim, tipo, existe a fase em que eu decidi me organizar, começa por aí. Começa por uma consciência de que eu preciso, ninguém vai fazer isso por mim. E que para o meu futuro, para a minha aposentadoria, ou para o meu próximo ano, enfim, meu futuro, eu preciso estar organizado. Partiu dessa consciência de que é você que precisa fazer isso, eu vou organizar agora, por exemplo, em 10% eu vou economizar, vou guardar, 10% eu vou pagar as dívidas que eu tenho. E eu vou entrar em contato com quem eu devo, vou negociar e tal, enfim, mas eu separar. Isso é uma regrinha, né, do rei Salomão, né? Ele dizia, cara, paga 10%, você paga as dívidas, 10% você guarda, usa os outros para você ir reinvestindo e fazendo, porque aí você vai fazendo ao mesmo tempo. Então tem fases. Enquanto eu estou com dívida, eu pago 10% das minhas dívidas e economizo 10%. Terminei minhas dívidas, eu começo a economizar 20%. Né? Então tudo vai depender, tudo é caso a caso, tem que ser analisado e cada um tem uma realidade diferente do outro. Isso. Algumas coisas são bem parecidas, né, Adriano? Agora, quando tá, por exemplo, tem a família. Tem um que é mais segura mais a grana, o outro já é mais mão aberta, já gasta mais. Como dentro da família, né, controlar isso? De repente, a pessoa tem um start lá, o casal, vamos falar, o marido tem um start de guardar a grana. Mas a esposa não, de repente já é mais consumista ou vice-versa. Tem muito homem aí, muito mais consumista do que mulher, né? Então, assim, como o casal, é o bate-papo ali, é chegar num acordo, qual que é a receita para esse casal aí sair do buraco junto, né? Porque tô se atolando junto. E construir uma vida melhor, né? Uma vida boa, ter uma boa vida, né? Usufruir também desse caminho. Isso é uma excelente pergunta, porque
existe isso real, né? Às vezes o marido que esconde a situação, às vezes também da esposa. Isso, esse é um problema sério, esconder isso, né? Então tem uma questão que às vezes, infelizmente, para o latino-americano, o brasileiro, para algumas famílias, você falar em dinheiro, ele é meio tabu. Né? Então, assim, minha criação mesmo, não falava de dinheiro, se falava muito pouco. Minha infância sempre foi de dificuldade financeira, inclusive, né? Hoje não, com os meus filhos eu falo de dinheiro. Né? Então a gente conversa sobre as nossas férias, o que nós precisamos economizar para as férias. Do ano para tirar inclusive as férias. até um exemplo, nós temos uma latinha em casa que chama férias. E a gente deposita lá a grana e das todos férias. eles já estão eles treinados também já depositam lá aquele moeda, aquele troco, a gente vai depositando lá. O ano passado, por exemplo, nós juntamos R$650, que na nossa viagem nós pagamos todos os pedágios e alguns lanches na estrada. Então, você parece que... não, mas isso também não é muita grana. Não, e realmente não é. Mas o que a gente está falando aqui não é só de economizar e de quanto economizar, mas é dos hábitos de economizar, é da consciência e de valorizar aquilo que você está guardando. Então, o gosto de usufruir isso para uma boa vida é diferente. E a meninada aposta que nas férias, lá na hora de ter um gasto extra, já pensa duas vezes também, né? Que a gente tem que, os filhos desde pequenos, já ir educando eles para eles terem uma boa vida no futuro, saber poupar, saber o que vale, né? O que custa cada coisa. E uma boa vida também, ela significa, Adriano, não significa uma vida de privações, em que eu não posso fazer tal coisa. Não, muito pelo contrário. É uma boa vida porque você vai usufruindo das coisas, mas só que de uma maneira diferente. Então, em vez de eu, sei lá... A balancinha tem que estar mais equilibrada, né? Isso. Então, às vezes, em vez de eu gastar nisso, eu gasto naquele outro. Eu compro algo de melhor qualidade, em vez de comprar algo mais barato, mas que também não vai me durar muito tempo. Então, tudo isso são escolhas que eu vou fazendo, né, para ter a boa vida, para realmente ter resultado e que vai além de simplesmente guardar. Exato. Né? Então é um desenvolvimento de valores, é um desenvolvimento de hábito, é uma questão de olhar diferente, de ter uma mente diferente para o dinheiro, para a questão financeira, né? Entender que como eu controlo, como eu gerencio aquilo ali, eu estou colocando algo que vai nunca me faltar. Exato. Dependendo de como eu vim sendo educado e de como eu venho gerenciando tudo isso. O Caco, eu ouvi uma vez, uma pessoa me disse isso, né? Falou: Adriano, quando você pensar em comprar algo, você tem que responder 2 perguntas para si mesmo. Primeira, eu realmente preciso disso? Se a resposta for sim, você faz a segunda pergunta: eu posso? Se as 2 respostas forem sim, aí você compra. Se uma delas for não, se a primeira já for não, já descarta. É válido isso? Nossa, totalmente. Totalmente. E eu incluiria ainda, talvez, se você quiser ser um pouco mais rígido nisso, mesmo respondendo assim... Aí o cara não vai comprar nada, pô. Vai só poupar, né? Mas não, é aí que está o segredo, né? Mesmo respondendo assim, às vezes algumas coisas ainda você diz assim, mas vou esperar ainda 48 horas, ou vou esperar um pouquinho. Pra ver se eu não mudo de ideia. Pra ver se eu não mudo de ideia. Eu mesmo esses tempos estava para comprar uma bicicleta nova, aproveitando uma oportunidade, e aí resolvi esperar e depois desistir dessa compra. Não desisti, adiei, na verdade, né? Porque vi que o momento não precisava no momento. Podia, sim, mas não era algo do tipo vai fazer tanta diferença. Não é algo de necessidade primária, né? Esperar. Então, é legal fazer essas perguntas e principalmente para um consumo mais consciente das coisas. Então, existe um momento certo e não deixar de comprar. Existe um momento certo, talvez não seja agora.
Se eu puder esperar um pouquinho, posso deixar isso para algum outro momento. Outro momento. Né? Posso, inclusive, comprar algo melhor às vezes, né? Então, por que a gente vai além de guardar dinheiro? É porque quando a gente coloca algo do tipo assim, puxa, eu posso adquirir algo melhor, eu estou me programando. Exato. E essa programação, né? Eu vou esperar 48 horas, como você falou, eu colocaria até essa terceira pergunta. De repente permite com que essa pessoa ela faça ali, às vezes, algumas pesquisas de preço. Isso, de repente também. ela pode pagar menos por aquele produto que naquele momento ela falou, não, eu já respondi as 2 perguntinhas aqui, e vou comprar. Não, de repente ela inclui essa terceira, muito boa dica essa daí, que aí ela pode fazer ali um estudo, né? Fazer toda a comparação de preço, a internet permite isso, e aí fazer uma compra mais sadia. Claro, e outra coisa também, às vezes a gente responde essa pergunta do posso. Posso porque eu tenho todo o dinheiro para pagar à vista? Posso porque tem muita gente que pensa assim, não, cabe no meu orçamento e daí eu posso. Né? Então a pessoa, tem muita gente, infelizmente, que pensa assim, pô, não, isso cabe no meu orçamento. Só que quantas vezes você está respondendo que cabe no teu orçamento para tantas coisas? Então você compra uma coisa que hoje a parcela é de R$100, são 12. Aí você compra outra coisa que a parcela pequenininha é de 100, mas são outras 12. Você compra outra coisa que a parcela é de 10 e são outras 10 parcelas. Então tu comprou muitas coisas, muito parcelado. E aí você fica muito tempo dependente daquilo. Por isso que vem aquela diquinha que você deu no início, né? De anotar tudo, né? Eu preciso saber para onde está. Esse é o segredo. Eu preciso saber para onde está indo o meu dinheiro. Quantos por cento hoje, não sei se você tem esse número, mas quantos por cento hoje da população brasileira poupa dinheiro? Ixi. Tem essa disciplina de poupar, de guardar. O cara gosta de um carnê. De repente ele acha que vai poupar adquirindo mais um carnê. Carnê de um carro. Eu estou investindo num automóvel. Carnê, de repente, da casa nova. Estou investindo no imóvel. Um consórcio. Sim. Consórcio é um produto que gira muito no nosso mercado de imóveis, né? Tem consórcios para imóveis, os bancos oferecem, e tem muita gente que tem o hábito, às vezes, de falar, eu vou comprar um consórcio, né? Não é nem falando bem nem mal do produto, mas eu vou comprar um consórcio para poder economizar. É válida essa ideia? Em alguns casos, sim. Por isso que tudo depende, né? Que nem a gente falou agora do juro do cartão de crédito. Não significa que o cartão de crédito é ruim. Não, cartão de crédito bem controlado, se você paga todo mês a fatura completa dele, ele pode ser um instrumento, inclusive, de você administrar o teu... Porque você concentra tudo lá, chega a fatura, você controla por ali os teus gastos. Pode ser, tem muita gente que faz isso. E tem as milhas, né, que a pessoa depois também pode usufruir. Né? Então, assim, até é legal para a gente ressaltar, né? A gente falou do juro do cartão de crédito, mas quando ele começa a se transformar numa dívida, que você não pagou o mínimo, aquela história toda. E deixou acumular. Assim também pode ser o consórcio. O consórcio pode ser algo muito bom, como pode ser, às vezes, um problema para quem não sabe administrar, para quem às vezes não tem o conhecimento de como aquilo funciona, né? Então volta lá, eu preciso entender como é que funciona. Qual é a taxa de administração que aquele consórcio me cobra? Quanto tempo demora para eu receber? E se eu não for sorteado? Será que eu vou pagar até o final? Será que eu vou conseguir? Eu estou planejado para chegar até o final de 5 anos, 3 anos, quanto tempo for as parcelas e daí não entrar numa coisa que não será uma dívida, mas eu vou perder aquela oportunidade ali de usufruir daquilo. Né? Então, assim, isso tudo é planejamento. Então, eu não posso contar, né, com um sorteio na 12ª na parcela, assembleia, certo de que vai sair, porque eu me programei para isso. E a partir dali eu já não tenho mais como pagar. Não, eu tenho que estar programado para isso. Então, cada caso é um caso, mas buscando o conhecimento de como aquilo ali funcionar. Eu estou interessado em consórcio. Estude. Veja como é que veja como funciona. Pergunte para outras pessoas, porque
uma coisa funciona para um, pode não funcionar para o Funcionar outro. pro outro. Né? Mas todas elas, se a gente tiver conhecimento, elas podem funcionar muito bem. Dentro do livro aqui, eu ganhei agora, obrigado, vou ler com muito carinho, lógico. Dentro do livro você aborda bastante essas questões, isso que nós estamos debatendo aqui, você aborda bastante Sim, aqui dentro. Sim. Tem bastante coisa aí. E eu considero assim, dependendo do teu nível de organização atual, né, que pode ser, cara, eu tô mais ou menos, tô assim, enfim, alguma coisa vai ajudar. Vai ter algo para então, preencher assim, aquela dorzinha ali. Não é o livro inteiro, né? Não é o livro inteiro, claro, né? Mas tem muita história, tem muita dica, tem realmente estratégias aí, tem um passo a passo. Então eu acredito que você seguindo uma, duas e depois se for conseguindo colocar outras em prática, vai ter resultados significativos. Ô Caco, e assim, vou poupar, vou guardar, tal, mas ter uma reserva para emergência é essencial? Isso sem dúvida, né? Eu volto lá no período de pandemia em que a gente viveu, em que, cara, teve gente... Eu estava numa grande cidade, estava numa capital e tinha gente que parou de trabalhar. Eu fui um que parei de trabalhar de um dia para o outro. Quer dizer, ficou sem receita. Zero receita. E se eu não tivesse nenhum tipo de... E os boletinhos chegando, né? Porque esses vêm todo mês. Continua, né? Então, assim, reserva de emergência, ela é fundamental para esses momentos. Tem pessoas, às vezes, que perdem o emprego, né? Então, até conseguir um outro emprego, ela tem lá uns 6 meses, 1 ano, muitas vezes, de uma reserva de emergência que ela pode cumprir com seus compromissos todos sem ficar em preocupações. E aqui onde entra outra coisa interessante, que a gente fala novamente, mais profundo, Adriano, do que simplesmente ter a reserva. Cara, qual é a paz, a tranquilidade que você tem numa situação, às vezes, por exemplo, de desemprego, de você dizer assim, cara, não, eu tenho 1 ano, tá tranquilo. E aí com calma, com toda a tua alegria, ir procurar um novo emprego. Exato. Né? Então assim, e não no desespero. Inclusive, eu imagino que depois que isso aí se torna um hábito, né? Vamos dar esse exemplo. A pessoa perdeu o emprego. Ele tem lá o custo fixo dele mensal, que ele sabe, bom, com essa reserva de emergência, eu tenho aí 6 meses, 12 meses de tranquilidade. Mas por ele ser uma pessoa segura e já ter a disciplina de poupar, de repente isso pode se tornar ainda um período maior. De repente ele pode sobreviver por mais tempo ainda, porque aquela grana que ele tem, ele de repente ainda consegue economizar ainda mais para viver com menos. Exatamente. Ô, Adriano, eu tive a disciplina vai levando a pessoa então à perfeição, essa disciplina. Perfeição é bem... o estágio muito alto. Muito alto, mas assim, que um estágio de tranquilidade. Tranquilidade. Eu tive um amigo, engenheiro, que em um momento da sua vida ele ficou desempregado. Né? E, cara, ele estava super tranquilo, porque ele tinha uma reserva que era para 2 anos, para ele manter o mesmo estilo de vida enquanto ele estava trabalhando. Sim. Olha que maravilha que é isso. Né? Então, assim, ele não perdeu o padrão de vida. Sem mudar nada, ele pôde, por 2 anos, manter o padrão de vida que ele tinha antes, sem deixar de sair à noite, final de semana, e procurando emprego. Então, quando ele conseguiu um emprego, ele conseguiu e voltou novamente para o mercado num estágio igual como ele estava antes. De tranquilidade. De tranquilidade. Tecnicamente, para ele não teve perda. Exato, ele não teve que se submeter muitas vezes, porque às vezes você precisa se submeter a sacrifício, uma área menor, às vezes de profissional, uma renda menor, uma cidade que você não gostaria de morar, ou enfim, uma renda menor. Não, ele conseguiu um mesmo cargo, depois inclusive melhorou o cargo dele nessa nova empresa, mas essa paz mental, essa paz financeira, essa tranquilidade, isso é uma coisa que tem um grande valor. Então, principalmente para quem já viveu situações de dificuldade, você ter essa paz, é isso que a gente quer transformar, na verdade. Isso muito importante, Caco, e assim, eu valorizo muito isso.
Hoje na empresas nossas, a gente, quando vai contratar um corretor, por exemplo, eu pergunto. Tem pessoas que até levam um susto assim, né? Mas esse cara tá querendo investigar minha vida financeira. Eu pergunto, eu falo, Caco, vamos dizer que é você lá, ó, meu entrevistado. Você tem grana para se manter aí pelo menos 3 meses sem vender? Porque a gente sabe que o segmento, o mercado imobiliário, é muito sazonal. Sim. Né? Se o corretor de imóveis ele não tem venda recorrente, ele está ainda se encaixando no processo, está aprendendo para buscar a venda recorrente, ele pode passar ali 1, 2, até 3 meses sem dinheiro. Então eu pergunto para ele, você tem grana para se manter aí 3 meses sem vender? É justamente para que eu tenha ali um corretor com essa paz mental. Isso. Você entendeu? Que aí quando ele entra tranquilo. Ele não olha pro cliente pensando só, tenho que vender, bota um cifrão lá na cara do cliente e o cliente enxerga, né? Exato. As pessoas enxergam quando a gente tá necessitado, não enxerga? Exato, com certeza. E aí ele vai fazer melhores negócios. Né? Sim, porque tem a tranquilidade de fazer, né? O dinheiro, essa paz, ela afeta uma coisa que é muito interessante, que a gente não percebe, mas ela afeta as nossas decisões. Então tu imagina, qualquer pessoa, né? Mas o corretor lá, ele todo dia a gente precisa tomar decisões na nossa vida. Sim. Né? Nos negócios, na família. Umas mais fáceis, outras mais difíceis, mais complexas, né? E o dinheiro, ele é uma coisa que afeta diretamente em todas as decisões que a gente toma, Adriano. Então, ele vai dizer sim ou não para algumas coisas, ele vai ter um desempenho melhor quando ele estiver tranquilo, ou seja, a decisão que ele toma de, às vezes, investir nele, de se qualificar, profissionalizar cada vez mais, claro, né? Então, porque todo mundo pode fazer sempre melhor, né? E quando você tem essa consciência de, pô, eu posso melhorar nisso, eu posso melhorar naquilo, posso melhorar como pessoa, posso melhorar nos relacionamentos, financeiramente, nos negócios, como eu negocio, enfim, ter essa visão holística, essa visão mais empreendedora do seu próprio negócio, que é ele mesmo, a profissão dele, porque ele é autônomo, né? Exato. Ele às vezes ele tá atrelado ali a uma imobiliária que vai fornecer para ele ali subsídios para ele exercer um bom trabalho. Agora, se ele tiver endividado, se ele tiver olhando para o cliente, só enxergando o cifrão, não faz o passo a passo, não segue a cadência da venda, o processo, dificilmente ele vai vender. Exato. E aí esse problema que ele já está enfrentando vai se potencializar. Exato. E aí, quem sabe, né? Deus nos livre disso, né? Mas geram outros problemas. Sim. Aí leva para casa, né? Afeta relacionamento marido e mulher, afeta relacionamento com os filhos, com os amigos, e por aí vai. Ou seja, o desempenho só tende a cair em vez de melhorar. E que você falou durante a entrevista aí, né, no nosso bate-papo, esse tabu, né, que as pessoas têm de não falar sobre dinheiro dentro de casa, ou com um amigo. Às vezes você vê lá o amigo bacana, de carrão, papapá, mas o cara tá até a tampa de dívida. E tá ali, daqui a pouco, pum, cadê o cara? Se suicidou. Então, acho que é muito válido essa questão de se abrir realmente dentro de casa, com a família, ter esse papo reto, né, com a esposa, não ficar escondendo, né, as coisas, onde comprou, por que comprou, quanto gastou. Porque tem muita gente que gosta de esconder, né? Sim. A mulher comprou a bolsa lá da Louis Vuitton lá, paga, sei lá, 10k numa bolsa, chega em casa com a bolsa, o marido não entende nada de bolsa, fala, gastei R$1.000 essa bolsa aqui, tá tudo certo. Isso não é legal, né? Tem uma comédia que eu cito até no livro, né? Até que a sorte nos separe, né? Você viu esse filme do Hassum, né? Assisti sim, né? Eles ganham na loteria e depois de um tempo, isso é real, é uma história real, né? Depois de um tempo ele já não tinha mais dinheiro e ele estava escondendo essa realidade da esposa. E a esposa continuava gastando como se tivesse ganho ontem na loteria, né? E aí ele teve toda uma questão lá para poder contar para ela e tal uma nova realidade que eles estavam, pobres de novo.
E infelizmente nesses casos em que alguém ganha muito dinheiro, às vezes numa pancada só, a probabilidade de ele ser mais pobre do que ele era antes é maior. Maior ainda. É maior ainda. Tem casos aí dos BBB, que o pessoal ganha todo aquele valor, né? 500 mil, 1 milhão de reais, e ele não soube administrar aquilo. Quando ele vê, ele está mais pobre do que quando ele estava antes. Porque não tem o preparo, né? Ele não está preparado mentalmente para administrar aquela grana que ele ganhou. É isso. Porque é aquela pergunta que eu faço para algumas pessoas, né, Adriano? Pô, se eu te desse 1 milhão de reais agora, 100 mil, vamos colocar menos assim o valor, 100 mil reais, o que você faria? Né? Tem gente que fala assim, eu compraria um carro, eu não sei o quê. A 95%, para não dizer 100% das pessoas já pensam a primeira coisa em gastar. São poucas as pessoas que dizem, cara, eu vou investir para quando tiver dinheiro suficiente eu possa comprar aquilo que eu gostaria. Então isso é mentalidade, é a forma com que a gente pensa, é a forma com que a gente pensa em relação ao dinheiro, aos investimentos e tal, enfim. E como a gente foi educado, como a gente chegou até aqui. Mas é possível mudar, né, cara? Claro. É possível mudar. Eu sei que você faz um trabalho bacana aí de consultoria, né, nas pessoas físicas, ajudando nessa gestão financeira pessoal, mas às vezes a pessoa ela vem por décadas já sofrendo isso, de família, às vezes ele vem trazendo lá de herança isso, né, dos pais, dos avós, mas ele consegue interromper esse processo, iniciar um novo ciclo. Sim, né? Independente da idade, Adriano. Isso, até te perguntar, tem uma idade para começar a poupar? Ou seja, o cara a vida inteira teve uma vida, não consegui guardar, sempre pedalando e tal, mas chega um momento que ele fala, cara, eu tô chegando na minha velhice, eu preciso guardar uma grana para mim ter uma velhice mais tranquila. Porque sabe, a gente não sabe se o filho vai cuidar, quem é que vai cuidar, né? Se é o Estado que vai guardar. Então, assim, independente da idade, é possível a pessoa mudar esse hábito, sem dúvida, começar a guardar. E assim, a dica sempre é, quanto antes, melhor. Mas nunca é tarde para você começar a planejar, organizar e controlar as suas finanças, né? Quanto antes, melhor, porque você tem mais tempo. E o tempo é um fator que nos ajuda nessa acumulação de riqueza, de patrimônio e de uma tranquilidade para o futuro, por exemplo, para a aposentadoria. Né? Hoje em dia a gente não pode mais contar, aliás, nem sei se pôde contar em algum momento com a aposentadoria de INSS, esse negócio todo, né? Então eu preciso criar alguma outra estratégia, algum outro planejamento para que me dê condição de uma vida tranquila na velhice, onde de repente eu não parei de trabalhar, mas eu diminuí um pouco o ritmo também, né? Eu posso usufruir um pouquinho daquele período. Sempre são fases da vida em que elas vão mudando. O que vai mudando é quanto você economiza, onde você economiza, de que maneira você investe. Isso vai mudando com o passar do tempo. Você pegar um corretor assim, já que nós estamos falando de idade, pegar um corretor mais velho, um cara que às vezes trabalhou a vida inteira com corretagem, viveu bem, às vezes, muitas vezes viveu bem, criou família, filhos, estudou, tal, e ele já está chegando numa idade que ainda ele depende da venda para sobrevivência, tá? E ele começa a pensar então agora no futuro. Eu tenho que parar, eu já não estou tendo mais saúde, eu preciso parar. Tá? O que você... Eu sei que isso é bastante complexo, são N tipos de investimento que pode ser feito, mas o que você sugeriria, a princípio, para uma pessoa dessa? Começando do zero. Começando do zero. Eu tô com, sei lá, passei dos 50, 60 anos, já criei a família, vivi de corretagem a vida toda, mas não guardei dinheiro, não adquiri patrimônio. Boa. E agora eu tô 60. Eu tenho que parar, eu não dou mais conta de ficar naquela rotina de visita, e leva cliente aqui, leva cliente lá. Eu preciso fazer alguma coisa para mim ter um futuro aqui mais tranquilo. Legal. O que eu faço? Eu sugiro, assim, algo que é interessante, porque comparo com uma cirurgia bariátrica, né? Ou seja, às vezes a gente precisa, dependendo do caso, fazer algo radical.
na vida. Sim. É avaliar tudo, inclusive onde eu moro. Se eu tenho uma casa própria, se não, se eu pago ainda aluguel, vai depender de uma série de coisas, né? Mas é reavaliar tudo isso, inclusive a moradia. Porque a moradia, por mais que às vezes é uma casa própria, mas ela tem os seus custos. Sim. Onde você mora, dependendo do bairro onde você mora, existem umas exigências sociais, né, que estão impostas e que você precisa acompanhar aquilo. Então, é reavaliar tudo isso. Reavaliei tudo isso, eu vou encontrar aí, né, dependendo da minha renda, um valor que eu possa começar a investir. E estou falando isso porque aí surge, às vezes, um valor que eu posso começar a colocar em algo que vai me dar um retorno mais rápido. E aí vai depender muito do que a pessoa mais tem afinidade, mas às vezes pode ser em ações, pode ser numa renda fixa, que dependendo do valor começa a dar um resultado rápido. E também aos poucos, mas começa a já dar um resultado. Enfim, tem que avaliar caso a caso. Ou investir talvez num imóvel pequeno, de baixo valor. Pegar aquela diferença da grana ali para fazer um investimento. Né? Então, vai ser legal. Depende muito dos casos, mas é você primeiro assim reavaliar tudo. Às vezes eu aconselho até, tipo assim, cara, tá legal, geralmente o corretor tem um carro bacana, né? Ele não tem um patrimônio, mas ele tem um carro bacana. Cara, esse teu carro dá para também fazer uma grana para um investimento. Porque infelizmente, cara, que é o que você falou, as pessoas exigem hoje um modelo social que está imposto, né? E que a gente tem que às vezes acompanhar e às vezes não consegue, a gente sabe. E é comum, de repente, no ramo de corretor isso acontece, eu acredito também que deve acontecer lá com os advogados, com engenheiros, com arquiteto. Ele chega para uma visita, a pessoa bate o olho lá no carro dele e fala, pô, o cara tá de carrão, então deve ser um corretor de sucesso, um advogado de sucesso, seja lá qual for a profissão. E de repente aquilo ali tá custando muito caro para ele. Né? Então eu acho que talvez seria um momento de reavaliar se realmente necessita de tudo isso. E mais do que necessita, é você encontrar de repente uma maneira de você vender tua imagem sem depender daquele rótulo, daquele carro, né? É você ou compensar, você é tão bom profissional que você não precisa do carro, né? Ou seja, você não precisa de um carrão para mostrar que é bem sucedido. Existe uma coisa muito interessante, se você avaliar, tem um livro, O Milionário Mora ao Lado. É muito legal, porque é uma pesquisa nos Estados Unidos. O bom do Milionário Morar ao Lado é que você sempre tem festa 0800, né? Tem um vizinho que... A festa é 0800. Mas é um livro que foi uma pesquisa que 2 professores fizeram nos Estados Unidos e é muito interessante porque... os milionários, verdadeiros milionários nos Estados Unidos, eles têm uma característica que é muito interessante. Eles são frugais. Ou seja, como Warren Buffett, né? É um dos caras mais ricos do mundo e ele até hoje mora na mesma casa que desde quando casou. Tem o mesmo estilo de vida, o mesmo padrão. O mesmo estilo de vida, tem um Cadillac que nos Estados Unidos não é um carro muito, né? Não é muito expressivo. Então ele tem uma vida frugal, uma vida que tipo assim, ele ele não ostenta. Não ostenta, né? Não é a melhor casa, não é isso, não é aquilo. Ele segue um padrãozinho e o livro fala justamente sobre isso, uma característica dos milionários, as pessoas realmente ricas, que têm muito poder aquisitivo, muitos investimentos, elas são frugais. Entendi. Elas não se vestem com a roupa da mais marca, cara, da marca, tal. Não andam com os carrões. Inclusive, falando em carros, essas pessoas não compram carro zero. Quer dizer, só compram um carro... Elas compram um carro de 2, 3 anos atrás... Que já depreciou... Que na cabeça delas, assim, tipo, já fez aquela primeira depreciação que sai da concessionária e perde um pouquinho de valor. E aí, então tá num preço justo para aquele carro. Então são esses hábitos de consumo que os milionários têm e que às vezes a gente pode se inspirar também. Também. Eu penso assim, acho que a balancinha tem que equilibrar. Não adianta a pessoa viver de status e estar endividada.
Assim como não adianta a pessoa, às vezes, de deixar de gozar das coisas boas que a vida pode nos proporcionar só para guardar dinheiro. Sim, Né? exato. Só para guardar dinheiro. Então, essa balancinha equilibrada que eu acho que também traz a satisfação pessoal, a Isso. cabeça em paz, a felicidade, o convívio com os amigos, o chopinho lá no final de semana. Só que tudo dentro de um planejamento. Isso. Porque senão as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria, não se usufrui da melhor maneira. Você deixa de tirar as férias que poderia, né? E, enfim, vai consumindo aquilo que aparece porque os outros estão consumindo. Então, pô, teu vizinho trocou o carro, daí, agora eu preciso trocar de carro também. Então, os motivos pelos quais... Efeito manada. Exato. Os motivos pelos quais você vai tomando as decisões da sua vida é que precisa estar embasado em algo. Porque guardar dinheiro também só por guardar sem um propósito... Porque tem gente que é mão de vaca, né? Exato, Não exato. gasta Não nada. curte. Atravessa o oceano com sal de fruta aqui e não derrete. Não curte, não proporciona para a sua família momentos agradáveis também. Uhum. E existe muito também, Adriano, momentos agradáveis e a maioria de várias experiências que a gente vive que elas não custam nada. Exatamente. Né? Então, assim, aquilo que a gente quer ir guardando, às vezes, como momentos especiais, aquilo que eu quero ir guardando na minha memória, tem muitas dessas situações que elas são gratuitas. E é isso que a gente começa a dar valor, né? Então, eu vou curtindo a vida, eu vou aproveitando o que ela me traz, porque eu tenho condições para isso, né? E aí entra uma coisa muito interessante, porque quando você, por exemplo, os milionários, os ricos e tal, a riqueza ela está também nessa abundância e no fato de você dizer assim, cara, eu vou nessa viagem que eu vou para, sei lá, Nova York, por assim dizer. Nessa viagem eu vou ficar num albergue. Eu poderia ficar num hotel 5 estrelas, mas eu quero conhecer gente, quero ficar num albergue que daí as pessoas fazem... Quero me conectar com pessoas diferentes. Quero cozinhar a comida que eu comprar no supermercado, quero ter uma experiência de vida, uma experiência naquele momento ali diferente. Então, ser rico significa você poder fazer essas escolhas e não você ser obrigado a ficar no albergue porque você não pode ficar em um outro lugar. Ou ficar no hotel 5 estrelas porque a interpretação de ser rico é ficar no hotel 5 estrelas. Exato, exatamente. E aí você, gastou tudo no hotel e não pode gastar mais nada em outras coisas. Ou então se endividar porque você ficou naquele hotel. Não, né? Aí não faz sentido. Não faz sentido. Então, esse equilíbrio que você falou, essas decisões que você toma, é a maneira com que você... Qual é os valores, o que você dá importância. Eu dou mais importância para a experiência do que tanto para a situação, né? Os valores estão muito atrelados, né? Exato. Essa questão econômica, financeira, de guardar ou não dinheiro. Isso é um conjunto. É um conjunto, né? Isso, apesar assim que eu vejo, apesar de ter uma boa gestão financeira, ter um acompanhamento de um profissional como você, auxiliando, a pessoa precisa também mudar alguns hábitos, né? Sim, de repente, mental. Principalmente mentais, né? Ou seja, o que eu penso, como eu tomo as minhas decisões, como eu estou agindo, ou seja, realmente o que eu penso sobre o dinheiro e como eu quero manter, quero ficar no futuro, né? É mental. Começa por aí. Muito top. É questão de consciência, tomar consciência disso tudo e de atitude mental realmente das decisões que eu vou tomar, as escolhas que eu vou fazer. Ter uma vida plena e feliz. Ter uma vida tranquila, né? Caco, o teu livro, o pessoal que está nos assistindo aí nos nossos canais, nos ouvindo, como que adquire o seu livro? Fala pra gente aqui. Eu vou começar a ler hoje mesmo. Legal. E eu soube também que você tem uma biblioteca, né? Tenho. Nós temos essa aqui, depois da minha leitura, vai para nossa biblioteca lá na Casa Gold Imóveis. A gente faz, né? Permite com que as pessoas possam ter acesso à boa leitura, ao aprendizado contínuo, né? E essa aqui com certeza vai para lá. Bacana. Pessoal que está assistindo,
quero esse livro para mim, como é que faço? Então, tem um caminho mais rápido no meu Instagram, lá na bio tem um link que vai direto para editora, né? Certo. É uma editora que ela faz sob demanda, então vai demorar aí 7, 10 dias para chegar aqui. Fala teu arroba pra gente aí. Cláudio P. Carvalho. Cláudio P. Carvalho. Então você que tá assistindo aí nosso podcast aqui, ó, transformar a sua vida financeira com estratégias simples e eficazes, né? Para que você tenha aí uma boa vida. Legal, é isso aí. Cacô. E outra coisa também, não sei se eu posso Pode, falar. opa, aqui o espaço é seu. Novembro a gente está fazendo uma masterclass online. Ah, que top. E dia 9, Que dia? Dia 9 de novembro. 9 de novembro. 9 de novembro, uma masterclass online ao vivo. Aham. Né? E é justamente... E qual o horário? vai ser das 9 da manhã até o meio-dia, tá? Certo. No período da manhã ali, 3 horas de... E vai ser justamente assim para ter esse start inicial de como é que a gente pode organizar, planejar e multiplicar o seu dinheiro. Essa que é a promessa, né? E o que a gente pode realmente fazer, o que a gente se dedica, e gostaria que as pessoas seguissem esse caminho, né? Que é o pensamento. Né? Pensamento positivo. De crescimento. De crescimento e que vai proporcionar uma boa vida. Então você que assistiu aí a nosso podcast, que está ouvindo nosso podcast, acessa lá o arroba do Caco, repete aí, Cláudio P. Carvalho. P. Carvalho, adquira o livro, participe aí da Masterclass e com certeza vai ter uma boa vida. Caco, obrigado pela participação e espero que esse papo nosso, tenho certeza, né? Eu espero, mas tenho certeza que vai contribuir com muitos colegas nossos aí. Obrigado. Valeu. Gratidão pelo convite, por estar aqui, super, super agradável. Muito legal. Obrigado. Maravilha, um abraço. Valeu. Caquito. Show.